Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 20 de agosto de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença para pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, meu Deus, se desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje a gente vai estar lendo 1 Samuel 17, tá? Davi e Golias. Aleluia, diz assim, Davi e Golias. 1 Samuel 17, tá? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente ministrar a tua palavra pura e genuína como ela é. Deus, para que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor Deus, visita, Pai, aquele que vai estar ouvindo esta palavra, para que possa estar entendendo, Pai, o teu querer sobre as nossas vidas, porque o teu querer ele é bom, perfeito, agradável, muitas vezes não entendemos, mas é necessário passarmos, Pai, por situações na sua decomunai, aonde, Senhor, a gente passa, Senhor, e a gente não entende, mas muitas vezes é para um crescimento espiritual. Aquilo que acontece hoje a gente não sabe, mas amanhã, no futuro, nós saberemos o porquê e para quê. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça cada dia mais, para a honra e glória do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém? A palavra vai dizer assim, em 1 Samuel 17, Davi e Golias. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então, eles vão para a guerra, né? E nessa guerra, né, tá do lado os filisteus afrontando o povo de Israel e do outro lado Saul e seus homens, ok? Os filisteus de um lado, né? E do outro lado Saul, né? E os israelitas. E aí, igreja, eles vão lá, mas de repente, olha o que acontece no 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Igreja, pensa, quase 3 metros Golias tinha. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Igreja, olha o tamanho deste homem. Ele tinha quase 3 metros de altura. Igreja, olha, pensa como é que os israelitas não ficaram, igreja. Com certeza, eles temeram na base, né? É óbvio. Você vai guerrear com um homem de 3 metros de altura, né? Que tinha o quê? 3 metros de altura e ainda por cima usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E ele era totalmente... ele era totalmente assim armado, tinha até as armaduras dele que pesava 60 quilos. 60 quilos era provavelmente o peso de um homem de guerra, né? A armadura dele pesava 60 quilos. Pensa só, igreja. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Olha só. Então, ele era todo assim, todo revestido, né, para a guerra. Ele diz assim, a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente. Igreja, esse era Golias, tá? Então, você imagina, quem ousava a enfrentar Golias? Quem ia enfrentar Golias? Fala pra mim, igreja. Quem? Como assim? Cara, o cara tá revestido todo, gigante. Ele era todo revestido, né? A armadura dele. Então, assim, eles olhavam, não tem nem como jogar uma pedra, nem como jogar uma lança. Como assim? Detalhe, igreja. Ele tinha mesmo, assim, vamos dizer assim, ele tava todo... Tinha todo o aparato de um guerreiro, assim, totalmente para vencer, e ninguém venceu, né?
aos olhos humanos, era impossível vencer Golias. Mas, né? Quando você vai na força do braço, eles não queriam um rei? Nós queremos um rei? Então, na força do braço, eles olham para o adversário e não conseguem ver, né? Solução. Tem coisas, igreja, que é só com Deus todo, Hanassoda e Comanai poderoso na guerra. Vamos continuar. Golias parou e gritou: tropa de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar contra mim. Olha, ele ainda diz: escolha. Então, assim, escolha um homem para lutar contra mim. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Meu Deus, derrubaram coisa lá no quarto. E aí diz assim: vocês serão nossos escravos, nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Então, assim, ele ainda desafiava, manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Então, igreja, ele era afrontoso. Igreja, quantas vezes o diabo nos afronta, né? Fala pra mim, né? Então, assim, escolha um homem. Ele queria, estava assim, sabe? O filisteu estava assim, tropa, assim, vamos dizer assim, insultando mesmo, né? E aí, igreja, agora você fica pensando, né? Na parte que a gente vai chegar, quando ele vê Davi. Meu Deus, vamos lá. E aí diz assim no 11: ao ouvir as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônicos e apavorados. Ficaram o quê? Atônicos e apavorados. Por quê? São sentimentos humanos, ok? São sentimentos que é natural, né? Pra eles ouvirem, né? E aí, diz assim no 12: Davi era filho de Jessé, o eframita de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, o mais velho, Abinadade, o segundo, e Samar, o terceiro. Então, lembra, esses filhos de Jessé foi os filhos que Samuel olhou e tinha certeza que era o que Deus havia escolhido, ok? Né? Então, mas não era nenhum desses que Deus havia escolhido. Vamos prosseguir. E Davi, oi, filho. Aí diz assim: Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Davi, ele ia, né, lá no acampamento, diz aqui, ó, Davi era um, a gente vai pegar outra canetinha aqui, eu vou falando com vocês, eu vou marcando. Davi era o caçula, os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então, Davi ia, né, levava lá as coisas para os seus irmãos e depois voltava, né, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, né? E aí ele ia no acampamento e voltava constantemente. Davi ia e voltava. Eu gosto de botar assim, porque depois quando for pregar outro dia eu já sei. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde, tomou posição. Igreja, 40 dias de afronta. Pensa, 40 dias a pessoa te afrontando, saindo, insultando, né? Vem, arruma um homem para lutar comigo, arruma um homem. Igreja, não dá nem para descrever aqui o terror que esse povo passava. E a palavra diz no 17: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma roupa de grão de... E aí diz assim, a igreja aqui em casa é cheia de criança, né? Só Deus. Nessa ocasião, Jessé disse aos seus filhos... No 14, 17, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grão tostado, 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade dele, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então o pai dele falou assim: vai lá levar essas coisas, né, e vem me avisar como é que eles estão. Por quê? Porque eles estão lá no vale, né? No vale lá, com Saul, né?
brigando com os filisteus. E aí, igreja, olha só essa situação. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Então, eles levanta cedo, né? Deixa as ovelhas do seu pai, né? Com alguém. E ele vai, só que ele chega cedo. Né? E quando ele chega cedo, né? De madrugada, ele vê, né? Ali, né? Ele chega de madrugada, ele vê o grito, né? Na hora ali, chegou ao acampamento, na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. O povo ia lá se posicionar. Aí diz no 21, Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Ele foi fazer o quê? O que seu pai havia pedido, né? Ó, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Ele vai lá saber. Aí no 23, assim, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Então, assim, eles estavam sempre com medo. Por quê? Porque eles viam Golias, né? E eles não conseguiam, tipo, ver uma maneira para destruí-lo. Como assim, né? Como assim? Aí, igreja, vai dizer assim, no 25, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gata, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas ouviram, todos fugiram cheios de medo. Aí Davi ouve o que ele fala, ok? E o que ele fala, né? Toda manhã eles falam assim, me envie alguém, né? Para lutar comigo, mande-me um homem, ok? Todos os dias de manhã ele afrontava dizendo a mesma palavra. E já tinha se passado 40 dias. E diz assim no 25, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Olha só. Né? Quem venceu o gigante, né? Quem vencer Golias, né? Então, Davi ouça a recompensa, né? Davi ouve a recompensa. E olha só o que Davi fala. No 25. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar os filisteus e salvar a honra de Israel? Salvar a honra, ok? De Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é, né? Então, Davi, cheio do Espírito Santo, né? E aí diz assim, no 27, repetiram a Davi que o havia comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matar. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Tudo isso aqui era inveja dele, né? Por quê? Né? Porque ele tinha visto, né? Como eu posso dizer? O que Deus tinha feito com ele, né? Na frente dele e dos seus irmãos. Samá e Eliabe. Então, ele estava, né? Fumegante de raiva. Não tinha aceitado, porque ele era bonito, era forte, né? E Deus escolhe Davi, não ele? Como assim? Ele que tinha que ser o rei, né? Tinha que receber a unção. E aí, no 29, disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Né? Davi pergunta, nossa, eu não posso nem conversar? O que eu fiz agora? Porque, né, com certeza ele deveria encher o saco de Davi, por ele ser o irmão mais velho. E disse Davi, o que fiz agora? Será que eu não posso mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido, porque desse filisteu teu servo irá e lutará com ele. Então Davi,
quando ele fala assim, eu vou e vou lutar, ele vai porque ele sabia que Deus era com ele, igreja. Igreja, você sabe se Deus é com você, né? O homem, Davi era cheio, era um homem segundo o coração de Deus. O Espírito de Deus não estava mais com Saul, estava agora com Davi, né? Aquele mesmo Espírito que Saul teve um dia não estava mais nele, estava em Davi. Aleluia, né? Então, aí diz assim no 17, né? Então, quando ele fala isso, ele dá certeza que ele vai vencer, porque ele sabia o Deus que ele servia, né? Sabia o Deus que servia. E o Espírito estava com ele, né? E aí diz assim no 33. É grande esse versículo, viu? Tem 58. É grande esse capítulo, tem 58 versículos. Vamos lá. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Né? Saul falou, não, você não vai conseguir, meu filho. Olha, ele é guerreiro, tu é só um menino, não tem como. Mas ele não entendia que o Espírito de Deus estava com ele, né? As coisas espirituais só discernem quem é espiritual, não adianta. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, olha só. Aí Davi vai lá e lança o teste de Deus no deserto com ele, né? Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou uma ursa, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Igreja, olha a força de Davi, né? A força de Davi. Olha a força de Davi. Aí diz assim, então é bem, você olha, né? Você fala assim, como assim, né? Então, quando aparece um leão e uma ursa, ele luta e esbagaça? Acho que Saul deve ter pensado, não, isso é coisa de menino. Coisa de menino, né? E aí diz assim no 36. Ai. E ele diz assim que dá golpe, né? No urso e no leão até matar. Né? Dou golpe até matá-lo. No 36. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu circunciso será um deles, pois desafiou o Deus do exército, assim, do exército. Então, Davi, ele tinha convicção que Deus estava com ele, né? Porque assim, ele mata o leão e o urso, né? E esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou o Deus dos exércitos. Ele tá falando com um homem cheio do Espírito Santo, é diferente, né? 37. Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Igreja, olha, um homem cheio do poder de Deus é diferente. Não canso de dizer, nessa época, né, a gente sabe que o Espírito era sobre o juiz, sobre o profeta, sobre o rei, né? Mas hoje esse mesmo Espírito está sobre mim e sobre você, na Yasode Komanai, né? Para as nossas guerras espirituais. A guerra de Davi aqui era uma guerra física. Nós temos uma guerra espiritual constante. Pensa. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você, né? Então ele fala, não, meu filho, então vá. Que Deus esteja com você. Você quer ir, meu filho? Então vá. Vá, meu filho, que Deus esteja com você. E aí, no 38, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Gente, quem tem Deus é simples, né? A simplicidade das coisas de Deus é outra, né? Então, é totalmente diferente. Então, Davi, ele tinha confiança no Deus que ele servia, né? Que ele dependia, ele era dependente de Deus, ele sabia, né? Tem que ser dependente de Deus, não tem que ser dependente de dinheiro, daquilo, nós somos dependentes do Senhor, amém? Ele diz assim, nós levei o cabelo hoje, tá uma benção. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Enquanto isso, olha só, no 41, enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro
à frente e vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. Ruivo de boa aparência. Fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seu Deus. E disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo, né? Então, afronta, né, do gigante contra Davi, né? Afronta de Golias. Então, ele vai e afronta Davi, né? Sou um cão, né? Por acaso sou um cão? Ele diz, né? Tá bom, vigia lá embaixo, filho, Deus abençoe. E aí, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seu Deus, né? Então, tipo, quem é você, menino? Né? Falou um monte. No 45. Davi, porém, disse a Filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É diferente, né? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Parece que desafiou a Deus. Então, estou indo. Eita Deus, pensa que coisa linda, igreja. Aí diz no 46, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, é hoje, aleluia. Hoje mesmo, hoje mesmo. Não é amanhã, tá? É hoje mesmo, cortarei a sua cabeça. Eu a matarei, cortarei a sua cabeça. E darei os cadáveres, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves do céu, os animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e entregará todos vocês em nossas mãos, né? Então ele mostrando, né, que não é, né, que não é a espada ou lança, né? Mas é na mão, na força do Senhor, não é na força do braço, né? É no poder de Deus, aleluia. Poder de Deus, aleluia. Quando o filisteu começou a virar na direção de Davi, correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, bem na testa, ó. Uf! Igreja, lembra? Você lembra como que ele era? Você lembra como que ele era? Do 4 ao 7, né? Como que ele era? Mas só tinha uma brechinha aqui, ó. E nessa brechinha, a pedra bateu, amém? De tal modo que ele ficou encravado, ele caiu dando com o rosto no chão, né? Então, igreja, não tem armadura, não tem força de homem, tá? Quando Deus, na Sodecomanai, quer entregar a vitória, né? O gigante pode estar todo removido, mas Deus é aquele, né, que está conosco, aleluia. E ele estava todo revestido, né? Mas ele não tinha o Espírito de Deus. É diferente. Totalmente diferente, né? De Davi, que tinha o Espírito de Deus. E aí diz assim no 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e matou. Então não é com espada, né? É no nome de Jesus. Então Davi já tinha dito que era no nome de Jesus, aleluia, né? No nome de Jesus, não é com espada, é no nome de Jesus, ok? Gente, e a gente tá no tempo onde as pessoas acham que tudo é na força do braço, é no dinheiro, é na amizade, é na aliança. Querer não, meu filho. Querer buscar Deus somente. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, arrancando-lhe a cabeça com ela, né? Oh, Xanaia Sou decai, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Então, Davi arrancou, né, a cabeça de Golias, aleluia, né? E mostrou que Deus era com ele, ok?
Então, igreja, não adianta, tá? A gente tem que saber certinho. Você serve um Deus verdadeiro? Então, o Deus que você serve, igreja, não divide a glória dele com ninguém, né? Olha. Então, ele arrancou a cabeça de Golias, né? E aí, filha, com a sua própria espada, detalhe, né? Que a própria espada que ele afrontava foi a espada que ele arrancou a cabeça, ok? Aqui, ó, Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembanhou a espada do filisteu e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com a sua própria espada, ok? Morreu com a sua própria espada, ok? Então, igreja, Davi, ele pega a própria espada, né, do filisteus, do gigante, arranca a sua cabeça, ok? Diz assim, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Você vê, igreja? Tem gente que é valente, né? Enquanto tem alguém na frente dele, na Yasoda e Comanai. Mas quando aquela pessoa sai, ele mia, né? Mas nós que servamos o Senhor, nós temos que ser valente todo o tempo. Tem um hino da que fala assim, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente. E assim, né, ser valente, nome do hino, da harpa. Então os homens de Israel e Judá deram gritos de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até a porta de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram, olha só, cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Detalhe, no 53, quando os israelitas voltavam da perseguição dos filisteus, levaram tudo que havia no acampamento dele. Ainda teve o despojo na igreja, o despojo foi grande. E aí, diz aqui, ó, aleluia, glória a Deus, no 54, Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria casa, né? Ai, credo. Imagina Davi com aquele cabeção andando. 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner, quem é o pai daquele rapaz? E Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é pai dele. Logo, Davi voltou depois de ter matado o filisteu. Logo que Davi voltou depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? E respondeu-lhe Davi, sou filho de teu servo, Jessé, de Belém, né? Aleluia, né? Então, a igreja é tremendo. Eu vou fazer aqui uma fala, porque assim, muitas vezes até eu não entendia, né? Por que Saul pergunta de quem Davi é filho, sendo que Davi tocava a arma para ele, harpa, né? Para que o espírito imundo saísse dele. A gente vai ver no 16, 18, 23, né? Que ele manda buscar Davi na casa de seu pai. E diz que, né, que quer que ele toque a harpa para ele. Mas era porque, segundo alguns historiadores, provavelmente Davi não ficava constantemente na casa de Saul. Só ia, tocava, ficava, né, um tempo ali e voltava, né? Por isso que ele não reconhece quem é Davi, amém? Mas é isso, igreja. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter aí uma quarta-feira abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Fiquem na paz.